Existe uma tragédia silenciosa acontecendo neste exato momento. Milhões de pessoas acordam todos os dias, vão trabalhar, seguem todas as regras que lhes ensinaram, fazem tudo certo e chegam aos 65 anos com as mãos vazias, sem economia, sem investimentos, dependendo de uma aposentadoria miserável que mal paga as contas básicas. E a parte mais assustadora não foi por falta de trabalho. Não foi por preguiça, foi porque elas seguiram um roteiro invisível, um programa mental instalado pela sociedade que garante que você trabalhe a vida inteira e termine exatamente onde começou, lutando para sobreviver. Napoleon Hill descobriu esse padrão devastador há quase 100 anos. E ele permanece válido hoje, mas ele também descobriu o antídoto. E você está prestes a entendê-lo completamente. Pense nas pessoas ao seu redor que trabalham há 20, 30, 40 anos. Quantas delas são genuinamente prósperas? Quantas construíram riqueza real? A maioria está apenas sobrevivendo, mês a mês, pagando contas, acumulando dívidas pequenas, nunca avançando verdadeiramente. E não é culpa delas. É o sistema. É a programação, é a mentalidade de empregado que foi ensinada como se fosse a única forma de viver. Hill passou mais de 2 décadas estudando 500 dos homens mais ricos da América, menos Carnegie, Ford, Edison, Rockefeller, e descobriu algo perturbador. Nenhum deles ficou rico vendendo seu tempo por dinheiro. Nenhum. Todos eles entenderam uma verdade fundamental, que a escola nunca ensina, que seus pais provavelmente não sabem, que a sociedade esconde de você. Trocar tempo por dinheiro é a forma mais lenta e garantida de morrer pobre. Mas aqui está o problema. Desde criança, te ensinam. Estude muito, tire boas notas, consiga um bom emprego, trabalhe duro ou seja fiel à empresa. E você terá uma boa vida. Essa é a mentira mais cara que você já comprou. Porque enquanto você está trocando 40, 50 horas por semana pelo seu salário, o verdadeiro jogo está acontecendo em outro nível. E você nem sabe que esse jogo existe. A primeira verdade brutal que Hill descobriu é que a maioria das pessoas trabalha pelos outros a vida inteira, mas nunca trabalha por si mesma. Elas constroem os sonhos dos patrões, elas enriquecem os acionistas. Elas dedicam suas melhores horas, sua energia mais preciosa, sua criatividade mais brilhante, para construir o império de outra pessoa. E no final, recebem um relógio de ouro e uma aposentadoria que mal cobre o aluguel. Carnegie começou como operário de telégrafo, ganhando centavos, mas ele nunca se contentou em apenas trocar tempo por dinheiro. Ele observava os donos do negócio. Ele estudava como o dinheiro realmente funcionava. Ele aprendia sobre investimentos, sobre capital, sobre como fazer o dinheiro trabalhar para ele, não o contrário. E enquanto seus colegas estavam satisfeitos com seus salários semanais, Carnegie estava construindo um império mental, que eventualmente se tornaria um império físico. Aqui está a primeira ação prática que pode mudar sua trajetória completamente. Reserve pelo menos 1 hora por semana, apenas 1 hora menos, para trabalhar exclusivamente no seu próprio futuro financeiro, não para o seu patrão. Não para a empresa, para você. Use essa hora para aprender sobre investimentos, sobre como criar fontes de renda alternativas, sobre como transformar suas habilidades em ativos que geram dinheiro enquanto você dorme. 1 hora por semana são 52 horas por ano. Isso é mais de uma semana inteira dedicada ao seu futuro. E a maioria das pessoas não dedica nem isso. A segunda verdade que Hill descobriu é que as pessoas confundem estar ocupado com estar produtivo. Elas trabalham duro, muito duro, mas trabalham nas coisas erradas. Elas correm na esteira como hamsters, exaustas, suando, mas nunca saindo do lugar. Porque estar ocupado não significa estar progredindo. E a sociedade moderna glorifica estar ocupado. Estou tão ocupado. Virou medalha de honra. Mas ocupado fazendo o quê? Construindo o quê? Gerando riqueza para quem? Ford revolucionou não porque trabalhava mais horas que seus concorrentes, mas porque trabalhava de forma mais inteligente. Ele criou sistemas. Ele construiu processos que geravam valor enquanto ele não estava presente. Ele entendeu que riqueza real não vem de trabalho manual, vem de trabalho mental.
vem de criar algo uma vez que paga para sempre. Isso é alavancagem. E sem alavancagem, você sempre será um escravo do tempo. Aqui está a segunda ação prática. Identifique uma habilidade, um conhecimento ou uma experiência que você já tem e que pode ser transformada em um ativo. Algo que você pode ensinar, algo que você pode sistematizar, algo que pode gerar valor, independente da sua presença física. Pode ser um curso online, pode ser consultoria, pode ser um pequeno negócio digital. Não precisa ser grandioso inicialmente. Precisa apenas existir. Porque uma vez que você tem um ativo, mesmo pequeno, você começou a jogar o jogo real. A terceira verdade é que a maioria das pessoas nunca questiona o sistema. Elas aceitam, elas obedecem, elas seguem o fluxo. E o fluxo sempre leva para o mesmo lugar. Mediocridade financeira. Hill observou que todos os grandes realizadores tinham uma característica em comum. Eles questionavam tudo. Eles não aceitavam as regras como escritas em pedra. Eles perguntavam: quem criou essas regras? Essas regras me servem? Existe outro caminho? Edison questionou a ideia de que as pessoas precisavam de gás para iluminação. Rockefeller questionou a ideia de que o petróleo era apenas para lamparinas. Tesla questionou a própria natureza da eletricidade. E todos foram ridicularizados no começo, porque a sociedade pune quem ousa pensar diferente. Ela te chama de sonhador, de irresponsável, de louco. Mas aqui está o segredo. Os loucos são os únicos que constroem fortunas. Os sensatos constroem apenas salários. Aqui está a terceira ação prática. Questione cada crença que você tem sobre dinheiro. Dinheiro não cresce em árvore. Rico só fica mais rico. Eu não nasci para isso. Preciso de muito capital para começar. Escreva todas essas crenças e depois, intencionalmente, procure evidências que provem o contrário, porque suas crenças sobre dinheiro determinam sua realidade financeira. Se você acredita que não pode enriquecer o pode, não porque é verdade, mas porque você não tentará. A quarta verdade, e essa é a mais dolorosa, é que as pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que não se importam. Hill observou que a maioria das pessoas vive presa em uma armadilha de status. Elas compram carros caros financiados. Elas compram roupas de marca no cartão. Elas comem em restaurantes caros para postar nas redes sociais. E tudo isso é veneno financeiro. Carnegie viveu de forma extremamente modesta durante a maior parte da sua vida, mesmo quando já era milionário. Por quê? Porque ele entendia que cada real gasto em aparência é um real que não está sendo investido no futuro. Cada compra por status é uma escolha consciente de permanecer na armadilha. E a armadilha é confortável. Ela te dá a validação social imediata, mas te rouba liberdade futura. Aqui está a quarta ação prática. E essa vai desafiar seu ego profundamente. Pelos próximos 90 dias, elimine todo gasto que seja puramente por status. Toda compra que você faz para que outros pensem bem de você. E pegue esse dinheiro economizado e invista em você mesmo, em educação, em habilidades, em construir um ativo. 90 dias não vão te matar, mas podem te libertar. Agora, neste momento, você está recebendo verdades que a maioria nunca ouvirá. Você está vendo que o jogo está configurado para que você perca, a menos que você mude completamente as regras pelas quais está jogando. E se você realmente deseja declarar ao universo que você recusa esse destino, que você escolhe prosperidade em vez de sobrevivência perpétua, vá até os comentários e escreva 2 palavras: sou abundante. Ao fazer isso, você rompe energeticamente com o padrão de escassez. Você se conecta à mente mestra de todos que estão fazendo essa mesma declaração. E essa força coletiva se torna um escudo contra a programação de pobreza que a sociedade tenta impor. Escreva agora. Sinta a mudança. A quinta verdade é que tempo é o recurso mais valioso. Mas as pessoas o tratam como se fosse infinito. Elas dizem: um dia eu vou começar a investir. Um dia eu vou aprender sobre finanças.
Um dia eu vou construir meu próprio negócio. E esse um dia nunca chega, porque a vida acontece, as contas chegam, as emergências aparecem. E de repente, você tem 50 anos, olha para trás e percebe que nunca começou, nunca deu o primeiro passo. Lincoln perdeu 8 eleições antes de se tornar presidente. Mas ele nunca esperou pelo momento perfeito. Ele começava, ele tentava, ele falhava e tentava novamente, porque ele entendia que o tempo perdido nunca volta, que cada ano que passa sem ação é um ano roubado do seu futuro próspero. Aqui está a quinta e última ação prática. Hoje, não amanhã, não segunda-feira, hoje. Dê o primeiro passo em direção à construção de riqueza real. Abra uma conta de investimentos, mesmo que você coloque apenas R$10. Registre um domínio para um projeto futuro, mesmo que custe R$50. Compre um livro sobre finanças e leia o primeiro capítulo. O que importa não é a magnitude do passo. O que importa é que você rompeu a inércia. Porque um objeto em movimento tende a permanecer em movimento, e um objeto parado tende a permanecer parado para sempre. Agora vamos falar sobre a verdade mais libertadora de todas. Você não precisa de permissão de ninguém para prosperar. Você não precisa esperar o governo melhorar. Você não precisa esperar a economia estabilizar. Você não precisa esperar seu patrão te dar um aumento. Você pode começar agora, de onde está, com o que tem. E se você fizer isso com consistência, com inteligência, com foco, em 5 anos, você não reconhecerá sua vida financeira. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas prefere a segurança da miséria conhecida ao risco da prosperidade desconhecida. Elas preferem reclamar do sistema a construir uma saída do sistema. Elas preferem culpar os outros a assumir responsabilidade. E por isso, elas morrem exatamente como viveram. Presas. Hill escreveu: a riqueza começa na forma de pensamento. Tudo começa na mente. Se você pensa como empregado, você viverá como empregado. Se você pensa como construtor de riqueza, você se tornará construtor de riqueza. Mas essa mudança não acontece por osmose. Ela acontece por decisão consciente e ação diária. Rockefeller não acordou rico. Ele acordou decidido. Tesla não acordou genial. Ele acordou disciplinado. Disney não acordou com um império. Ele acordou com uma visão que ele perseguiu implacavelmente, dia após dia, ano após ano, até que ela se manifestasse. E todos eles enfrentaram mais fracassos, mais rejeições, mais obstáculos do que a maioria das pessoas enfrentará na vida inteira. Mas eles nunca desistiram, porque eles entenderam algo fundamental: desistir garante fracasso. Persistir inteligentemente garante eventualmente sucesso. Então, aqui está a pergunta que você precisa responder honestamente. Você quer realmente prosperar? Ou você quer apenas reclamar da falta de prosperidade? Porque prosperar requer trabalho. Não trabalho duro físico necessariamente, mas trabalho inteligente. Trabalho focado. Trabalho consistente. Trabalho que muitos não estão dispostos a fazer, porque preferem o conforto da mediocridade. E se você está pensando, mas eu tenho 40, 50 anos, já é tarde demais, você está errado. Hill começou sua pesquisa aos 40. Muitos dos homens que ele estudou começaram a construir suas fortunas depois dos 30, 40, até 50 anos. Porque riqueza não é sobre idade, é sobre mentalidade, é sobre decisão, é sobre a diferença entre você daqui a 5 anos, ainda preso no mesmo ciclo de trocar tempo por dinheiro escasso. Ou você daqui a 5 anos, com múltiplas fontes de renda e liberdade financeira crescente. Está nas decisões que você toma nos próximos 90 dias. Não nos próximos anos. Nos próximos 90 dias, porque 90 dias de ação focada criam momentum. E momentum cria resultados. E resultados criam confiança. E confiança cria mais ação. É uma espiral ascendente. Mas você precisa dar o primeiro passo. As pessoas que trabalham 40 anos e terminam sem nada não são azaradas. Elas simplesmente nunca aprenderam as regras do jogo real. Elas jogaram
o jogo errado com perfeição. E você pode ter a melhor estratégia do mundo no jogo errado e ainda assim perder. Mas agora você sabe, agora você vê a armadilha. Agora você entende o sistema, e conhecimento sem ação é apenas entretenimento. Mas conhecimento com ação, isso é transformação. Então decida agora. Não adie, não espere, não procure mais informações. Você tem informação suficiente. O que você precisa é decisão e ação. Decida que você não será mais uma estatística. Decida que você construirá riqueza real. Não importa quanto tempo leve. Decida que você aprenderá o que precisa aprender. Mudará o que precisa mudar. Sacrificará o que precisa sacrificar. E quando você fizer essa decisão de verdade, com todo o seu ser, o universo começará a conspirar ao seu favor. Não magicamente, mas porque a decisão clarifica o foco, alinha as ações e elimina distrações. Você não precisa trabalhar até os 65 anos e terminar sem nada. Essa não é uma sentença inevitável. É apenas o caminho padrão para quem não questiona, não age, não muda. Mas você não é mais essa pessoa, porque agora você sabe. E saber é o primeiro passo. Agir é o segundo. E persistir é o que separa quem constrói fortunas de quem apenas sonha com elas. Se esta mensagem despertou algo dentro de você, se você sentiu um chamado para romper com o padrão e construir algo diferente, então não deixe esse impulso morrer. Inscreva-se neste canal e curta este vídeo, não apenas para apoiar o conteúdo, mas para declarar ao universo: eu escolho prosperidade. Eu escolho liberdade. Eu estou pronto para receber e aplicar sabedoria. Cada gesto de intenção envia ondas através do campo da realidade. E o universo sempre responde àqueles que decidem agir com fé, determinação e coragem. Você não vai trabalhar até os 65 e terminar sem nada. Você vai construir algo que durará. Algo que importa. Algo que liberta. A decisão é sua. E o momento é agora.